Bom dia, vamos começar mais uma aula, continuando do que a gente viu na aula passada. Na aula passada falamos um pouco sobre a formação da semente, a fecundação para a formação da semente e o desenvolvimento do fruto, que é culpa da semente, pois a partir dela que ela desenvolve a parede do ovário, que vai se transformar num fruto. E também falamos sobre os diferentes tipos de dispersão da semente, sendo pelo vento, pela água, ou até mesmo pelas fezes de animais, assim como a dispersão do pólen das flores para poder que aconteça a fecundação. Agora a gente vai falar sobre o desenvolvimento e componentes celulares das plantas, começando pela germinação da semente. Aqui a gente tem, ó, já mostrando a imagem, a gente tem um embrião, ó, dentro da semente, e todo o resto da semente é proteção, é aquele tegumento que a gente viu na aula passada. Uma semente madura abriga em seu interior um embrião e substâncias nutritivas. Estas podem estar armazenadas no endosperma, nos cotilédones ou em ambos, dependendo da espécie. Um dos componentes do embrião é chamado de radícula, que é o primórdio da raiz, que apresenta na extremidade um conjunto de células com alta capacidade de multiplicação. Essas células compõem o chamado meristema apical, que alguns botânicos denominam também de meristema subapical, uma vez que ele não está exatamente no ápice, mas é envolvido por um capuz protetor, o acoifa, como veremos mais adiante. Um outro componente é o caulículo, que é o primórdio do caule, em cuja extremidade é o meristema apical propriamente dito, de onde germinarão uma ou duas folhas modificadas chamadas de cotilédones, especializadas na transferência de nutrientes estocados na semente para o corpo do embrião. Nas plantas monocotiledôneas, como diz o nome, o embrião apresenta apenas um cotilédone, enquanto as eudicotiledôneas e dicotiledôneas basais apresentam dois cotilédones, que são duas folhinhas. A região inferior do embrião, situada entre a radícula e o ponto de implantação do cotilédone, é denominada hipocótilo, que significa abaixo do cotilédone. A região superior, situada entre o cotilédone e o meristema apical do caulículo, é chamado de hipocótilo, que significa acima do cotilédone. Nas gramíneas, a extremidade do caulículo é envolvida por uma bainha protetora chamada de coleóptilo, que significa lâmina em forma de pena. Mas aqui a gente tem algumas características que são mais fáceis de compreender visualizando, que aqui é a imagem de uma semente real e aqui é um desenho de uma semente explicando cada uma das partes que a compõe. Aqui, inicialmente, a gente tem o que é chamado de meristema apical, que é a ponta da raiz, e esse outro vermelhinho aqui é o meristema apical, a ponta do caule. Esse meio, entre o meristema apical da raiz e o meristema apical do caule, a gente encontra o hipocótilo, que é essa linha aqui do meio, que fica abaixo do cotilédone, e logo aqui acima do caule o epicótilo, que é o que é acima do caulículo. Logo mais a gente tem os primórdios das folhas, que são aqui no caso uma dicotiledônia, que são os cotilédones, né? São os lados que identificam. Aí as sementes geralmente amadurecem ainda dentro dos frutos. Em seu interior, o embrião encontra-se em estado de dormência. Após serem liberadas do fruto e encontrarem condições adequadas, as sementes iniciam o processo de germinação, que é retomada do crescimento e da diferenciação do embrião. Aqui a gente tem uma imagem que mostra bem o processo de desenvolvimento das plantas, em que eu tenho a semente cotilédone, monocotiledônia, no caso do milho, que ela não se divide, ela não tem duas folhinhas, como é o caso do feijão, que se reparte em duas. Então, o milho, que é um cotilédone, né, um único monocotilédone, a partir dele o embrião se desenvolve em uma raiz primária e um caule primário, que depois perde os cotilédones, no caso aqui era apenas um, e se desenvolve no desenvolvimento de uma planta. Já que a gente tem um gancho de germinação de uma semente de cotiledônia, que vai se desenvolver também em raiz e caule, até a formação, ó, aqui ó, os cotilédones abertos, que vão se perder com o tempo até a formação das flores, folhas e desenvolvimento. Aqui é um feijão e aqui é um milho.
São as características que são necessárias serem especificadas, que é um meristema, que durante a germinação da semente, bem como nas fases iniciais de desenvolvimento, o crescimento da planta depende da multiplicação das células meristemáticas, que tem forma poliédrica, parede fina e flexível, citoplasma denso, com pequenos vacúolos, núcleo volumoso e grande capacidade de multiplicação por mitose. Existem dois tipos de meristemas, eles são os meristemas primários e os meristemas secundários. Na presença dos caules e raízes, nós temos os primários, porque suas células nunca antes se diferenciaram. Enquanto na planta, no desenrolar da planta, nós encontramos os secundários, que estes surgem a partir de tecidos já anteriormente diferenciados. São os meristemas, como se fossem camadas existentes no desenrolar e no desenvolvimento da planta a partir do momento que há o crescimento do caule e das raízes. Daí é colocado alguns nomes aqui nesse novo parágrafo para apenas diferenciarmos no processo de diferenciação celular, sabendo que os primeiros tecidos a se diferenciar no embrião das plantas traqueófitas, que são aquelas que possuem vasos condutores de seiva, é a protoderme, o meristema fundamental e o procâmbio. Inicialmente, a protoderme, que é a camada de células que reveste externamente o embrião e que dará origem à epiderme, o primeiro revestimento da planta. Protoderme vem do grego protos, que significa primeira, e dermatos, que significa pele. Então, protoderme é a primeira pele. Depois vem o meristema fundamental, que forma um cilindro sobre a protoderme, e origina o que chamamos de córtex, que significa a casca das plantas, né, das árvores, por exemplo. A região central do embrião envolvida pelo meristema fundamental diferencia-se em um chamado procâmbio, que vem do latim pro, que significa antes, e cambiare, que significa trocar, que dará origem aos dois tecidos vasculares, que são chamados de xilema e floema. Aqui depois falam sobre alguns tecidos de revestimento, que há cutículos, estômatos, os pelos ou tricomas e os pelos absorventes, que são presentes principalmente nas folhas e raízes, que eu não vou me aprofundar muito no momento, porque a gente vai ver eles melhor mais para frente. Então a gente também tem, fora essas características, o felogênio e a suberina, assim como a feloderma e o suber, que aí a gente vai também tratar mais para frente, que só quero mostrar aqui a imagem para vocês, em que a gente tem aqui uma casca de uma árvore, em que é encontrado o suber, a lenticela, o felodermo, o felogênio, o suber e a periderme. Só algumas características bem na parte superficial das plantas. Partindo agora para o parênquima, que os parênquimas é a denominação genérica para tecidos vegetais constituídos por células de paredes finas. Só aí aqui para vocês entenderem que é uma representação esquemática do desenvolvimento embrionário e vocês verem onde é que cada uma das características estão antes da gente voltar para o parênquima, já que essa imagem tem mais a ver com o assunto anterior. Aqui a gente tem, por exemplo, a protoderme, né, que é a primeira pele. Aí depois a gente tem os cotilédones, que aqui são dois. A protoderme ainda aqui, só que um pouco menor. O meristema apical, o caulículo, que é a ponta. O meristema apical radículo, que é a outra ponta. O procâmbio, o meristema fundamental. A célula basal, suspensor, que vai se desfazer depois de um tempo. E aqui o desenvolvimento final até a formação da semente, ainda com o meristema apical, o endosperma, o meristema fundamental, o procâmbio e a protoderme. Certo? Agora voltando para parênquimas, que é a denominação genérica para tecidos vegetais constituídos por células de paredes finas, compostas basicamente de celulose, denominadas paredes primárias. As células de certos tecidos paremáticos podem acumular amido e outras substâncias de reserva. Esse tipo de tecido é denominado parênquima de reserva, existindo também parênquimas aeríficos e parênquimas aquíferos, assim como o parênquima clorofiliano, que a função é realizar fotossíntese. Então, de modo geral, o parênquima é uma parede mais espessa, que pode acumular água, pode acumular ar ou pode acumular outros tipos de substâncias, como amido ou clorofila, no processo de fotossíntese. Por fim, a gente tem os tecidos vasculares, que
como eu falei, são chamadas também as árvores vasculares de traqueófitas, onde se entra o xilema e o floema, que conduz o xilema à seiva bruta e o floema à seiva elaborada. Entendendo-se em uma árvore, a gente teria que o floema vem de baixo para cima, pois é uma seiva bruta que vai ser elaborada nas folhas, que vai voltar de cima para baixo, se espalhando para todas as células que precisam através do floema, que é uma seiva elaborada. Aqui a gente tem uma fotomicrografia do corte transversal de um caule, que no caso aqui tem especificando mais apenas a figura B, que é o caule do sabugueiro, ó, em que foi tirada toda a casca dele, que são os tecidos de sustentação, que é o colênquima e o esclerênquima, assim como as fibras esclerenquimáticas. No caso do colênquima, a gente está falando que ele é formado por células vivas, cujas paredes apresentam reforço de celulose e estão organizadas em feixes longitudinais no interior das raízes e caules, principalmente em partes jovens das plantas, enquanto o esclerênquima é formado por células que morreram em razão do próprio processo de diferenciação. Durante esse processo, as paredes tornam-se impregnadas de material constituído por fenólicas, a lignina, que faz as células esclerenquimáticas elementos de grande resistência. Esses elementos podem ser de dois tipos, ou fibras esclerenquimáticas ou esclereídes. No caso aqui, evidenciando, nesse caso dessa imagem, caules que não estão revestidos pela espessa camada de Suber, que é cortiça, que foi retirado na fabricação de cortinas da espécie que chegou a medir até 20 metros de altura. Então é retirado uma parte importante das árvores para o comércio. Com isso, agora vocês vão ter a atividade para responder. A atividade vai da questão 24 até a questão 31, e vocês têm um prazo para me entregar até o dia 30/7. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, só me mandem mensagem e a gente vai conversando por lá, ok? Tchau e até a próxima aula.